Aleluia, glória a Deus. Que amor é esse do nosso Deus? Ele nos amou tanto, mas tanto, que Ele entregou seu próprio Filho para a nossa salvação. Temos que dar graças a Ele, temos que louvar o nome dEle, agradecer a Ele por tudo. Antes de nós começarmos a palavra de Deus, queria me apresentar rapidamente para aqueles que não me conhecem ainda. Meu nome é Josinei Bonella, sou pastor auxiliar, juntamente com o pastor Gederson, e agora juntamente com todos vocês, junto com a pastora Verimar e o pastor Josimar. Então, estamos juntos nessa obra, nesse reino, porque a igreja de Deus não são duas, não são três. A igreja de Deus é uma. E quando nós entendemos isso, não vai ter placa de igreja, não vai ter separação, vai ser um povo, uma igreja adorando a Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração nessa hora, para a gente fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, eu agradeço a Ti, Senhor, por esse imenso amor que o Senhor tem por nós, ó Deus. Amor que não tem como explicar. Esse amor tão grande, ó Pai. Eu lhe peço nesta hora, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos alimenta com a Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, chegue até a nós, ó Pai. E nos encha, Senhor. E nos alimente, Senhor, para que possamos, Senhor, continuar a semana, continuar o mês, Senhor. É o que eu vim te pedir agora em nome de Jesus. Amém. E hoje, em meio a essa pandemia, em meio a tudo que estamos vivendo, eu vim falar um pouquinho sobre promessas de Deus. Promessa de Deus para nós. É até estranho, né? Falar em promessas no momento aqui de indefinição. Mas Deus, Ele não depende do que está acontecendo à nossa volta. Ele não depende do que está acontecendo lá fora, em outro país. Ele não depende de nada. Ele é Deus. É Ele quem faz promessa, é Ele que cumpre promessa. Então, a qualquer momento que eu falar de promessas de Deus, está valendo. Porque Deus, Ele é vivo, Ele é presente, e Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. E hoje estaremos falando um pouquinho de uma palavra que está em Salmos, capítulo 89, a partir do versículo 19. Eu vou estar lendo na versão NVI. Amém? Tem as folhinhas mexendo aí. Salmos 89, versículo 19 em diante. E diz assim a palavra de Deus: Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: Cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o sustentará, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos, e a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder, e a sua mão dominará até o mar, e a sua mão direita até os rios. E ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará.
Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus, e os seus filhos, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, e será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha do céu, no céu. Amém? É somente até aqui. Pode assentar, fique à vontade. Quando a gente fala em promessas, e quando a gente fala de Davi, nesse texto está falando sobre promessas eternas. E para começar, para falar de promessas, a gente está falando do livro de Salmos, está falando de Davi. Aí vem uma primeira pergunta: quem era Davi para Deus fazer promessas eternas para ele? É uma primeira reflexão para nós. Davi era um homem simples, um homem comum, igual a nós. Davi não era diferente, mas ele estava numa posição de obediência e estava trabalhando. Era um trabalhador, era um homem que obedecia os princípios, obedecia o seu pai, obedecia aquilo que a palavra determina, que temos que obedecer nossos pais, temos que seguir o que foi determinado por eles. E aí, quando a gente fala em Davi, um homem comum, estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai. E aí é meio até assim, contraditório, né? Um homem comum, Deus levanta e faz promessas eternas para ele. A gente vai ver que promessas são essas. E o cumprimento dessa promessa que Deus fez para Davi. E quando a gente começa a analisar esse texto, e um pouco antes, em 2 Samuel 7,18, o próprio Davi, ele fala assim: quem sou eu e quem é a minha casa, para que tu me tragas até aqui? O próprio Davi, quando ele se viu nessa posição de ser, de ser trazido para Deus, de receber promessas de Deus, ele fala: quem sou eu? Ele mesmo reconhece a pequenez dele. Quem era ele? Uma pessoa comum. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Mas Davi, ele estava fazendo algo nesse momento. E aqui começa a nossa palavra de hoje. Ele estava fazendo algo que vem antes da promessa. Geralmente, quando a gente fala em promessas, a gente ora a Deus, pede algo a Deus, quer que Deus prometa para a gente, porque quando Deus promete, cumpre, e quer que seja executado, quer que seja cumprido na nossa vida. Esse é o nosso pensamento. Só que promessas, quando Deus faz promessas para Davi, as promessas não começaram no momento que Deus fez a promessa para ele. E eu anotei algo aqui. Será que estamos esperando Deus falar conosco? Deus falou e continua falando através da sua palavra. A Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. E eu anotei outra pergunta aqui. O que precisamos fazer para Deus nos ungir e fazer promessas para nós? Davi, naquele momento que ele estava lá no campo,
que ele estava lá trabalhando, obedecendo o pai dele, começou a acontecer algo que vem antes das promessas de Deus. Para Deus fazer promessa para alguém, como fez para Davi, promessas eternas, a promessa não começou no momento que Deus fez a promessa. Começou bem antes. E quando Saul chegou na casa como Samuel chegou na casa de Jessé para ungir Davi, Deus já estava analisando Davi há muito tempo. Deus já sabia quem era Davi, que Davi era obediente, que Davi estava trabalhando. E às vezes a gente fica esperando que a promessa comece naquele momento que a gente quer. Só que com Davi começou bem antes. Tanto que quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel procurou na casa de Jessé aquele que seria ungido. E aquele que seria ungido não estava na casa de Jessé. Estava obedecendo o pai dele, estava trabalhando, estava cuidando das coisas do pai. E aí eu pergunto para nós, que eu também me enquadro nisso, aonde nós estávamos antes da promessa de Deus? Antes daquilo que nós queremos que Deus faça na nossa vida? Em que posição nós estávamos? Não nesse momento agora, mas no momento anterior à promessa. Deus, Ele sempre nos observa. Qual a conduta que o pastor Jusnei está fazendo? Na hora que ninguém está vendo, lá na casa dele, no trabalho. Qual a conduta dele? Será que ele está me obedecendo? Será que ele está tirando vantagem em algum lugar? E Deus olha as intenções dos nossos corações. Deus conhecia o coração de Davi. E aí, Davi poderia estar olhando para os irmãos dele. Ele era o único que estava lá no campo, como pastor de ovelha. Os irmãos dele estavam lá, recebendo lá Samuel. E se Davi olhasse para os irmãos dele, ele estaria em casa, e não no campo. E às vezes, nós, assim como Davi, deixamos de estar na posição que Deus quer que nós estejamos. Por quê? Nós começamos a olhar para quem está do nosso lado. Começamos a olhar para o outro. Começamos a olhar, mas o outro não está fazendo isso, por que eu tenho que fazer? Eu gosto de falar muito de exemplo de trabalho, que acaba ajudando a entender muita coisa. Que eu lido com pessoas o tempo todo, né, o dia todo. E assim como todos nós aqui, eu também trabalho e tenho que cumprir minhas obrigações. Mas eu posso estar enganando, eu posso estar tirando vantagem, deixando de trabalhar a hora que meu chefe não está olhando. Eu posso estar tirando vantagem, eu posso estar morcegando, que é um termo que o pessoal usa, né? No momento que todos estão trabalhando. E Davi, ele estava no campo, enquanto os irmãos dele estavam lá, em casa, à vontade. E às vezes a nossa vontade é estar à vontade em casa, é estar no sofá, lá deitado, confortável. Não estou falando que quem está em casa hoje, está em casa porque quer estar confortável. Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa nação, no mundo. Então, graças a Deus que estamos aqui hoje, graças a Deus que tem pessoas nos ouvindo. E só para registrar, essa gravação aqui, ela faz muita diferença, tá? Porque eu estava exatamente ontem, aproximadamente 250 quilômetros de distância daqui. No culto passado, eu estava lá em Campos. E eu participei de um pedacinho do culto, graças a essa filmagem. A gente não dá valor, a gente está aqui, um celular ali parado, filmando. E até passa na nossa cabeça. Ah, mas alguém não quer vir na igreja porque tem a mensagem gravada e está tirando vantagem disso.
mas essa gravação me fez estar perto de vocês, mesmo estando a 250 quilômetros. Eu me senti parte da Santa Ceia no início do mês, mesmo pelo celular. E não importa aonde nós estejamos, não importa o que está na nossa frente, o que importa é a nossa intenção, o nosso desejo de estar adorando a Deus, de estar obedecendo a sua palavra, de estar firme na presença dEle. E aí uma coisa interessante que acontece, acho que com a maioria de nós queremos as promessas, mas não queremos trabalhar. Queremos o salário, queremos a recompensa, mas não queremos trabalhar. É como se eu fosse trabalhar lá no meu serviço e não batisse o cartão, desse um jeitinho e fugisse. No final do mês não ia ter registro meu lá, para me poder receber. Mas eu ia querer receber. Ou eu fosse trabalhar e não fizesse nada. Eu ia querer receber no final do mês. Nós queremos a recompensa. O ser humano quer a recompensa. Só que Davi, ele não estava preocupado com a recompensa. Ele estava obedecendo e estava trabalhando. Mesmo os irmãos deles estando lá na casa dele. Não se preocupa com o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo no mundo. Não se preocupe com essa pandemia. Se preocupe em você e Deus. Porque Deus, Ele quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer cumprir promessas na sua vida. E Ele quer muito mais. Mas o que nós estamos fazendo antes das promessas? Como Deus está nos vendo antes de prometer algo para nós? Porque as promessas de Deus já estão aqui, ó. Se alguém estiver esperando ainda Deus fazer promessa, já está aqui, ó. Tome posse das promessas de Deus. Tem gente esperando Deus descer do céu e vir aqui fazer uma promessa para nós. Vamos ficar ligados na palavra de Deus, que as promessas que Ele tinha para nós, que Ele tem para nós, já está na Bíblia dEle, na palavra dEle. Ele quer somente que nós seguimos firme com Ele, assim como Davi. Eu gosto muito de Davi, porque Davi, ele é exceção. Enquanto está todo mundo indo para um lado, ele não está nem aí. Ele está fazendo a parte dele, está obedecendo, está trabalhando. E Deus está observando isso, gente. Não foi à toa que Deus ungiu Davi. Deus já estava com Davi, ó, monitorando ele há muito tempo. E aí Deus vai confirmando, opa, mais um pontinho para Davi. Opa, mais um pontinho para Davi. Está cumprindo, está obedecendo. E temos que ficar firme na presença de Deus. E aí, muitas vezes, nós queremos ser igual a Davi. Ter um coração segundo o coração de Davi, um coração que agrada a Deus. Só que temos que se lembrar de algumas coisas, que eu até anotei aqui, algumas coisas que Davi passou. Que a gente acha que, não, Davi é o queridinho de Deus. Mas olha o que Davi passou. Ele começou aqui, vou contar uma trajetória. Ele obedecia seu pai e trabalhava no campo. Ou seja, ele trabalhava duro. Foi ungido por Samuel. Nesse tempo ainda que ele trabalhava no campo. Ele antes de ser promovido, ele foi ungido. Pela posição dele. Naquele momento. Ele matou Golias. Isso tudo está em Samuel. Ele matou Golias em 1 Samuel, capítulo 17. Despertou a inveja de Saul, em 1 Samuel 18. Ele fugiu de Saul, em 1 Samuel 19. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. É um homem igual, a gente fala, eu queria ser igual a Davi. Queria ser só igual, né? Não queria passar pelo que ele passou. E Davi passou por várias situações. Habitou no deserto, em 1 Samuel 28, 23. Poupou a vida de Saul, em 1 Samuel 24. Morou entre os filisteus, em 1 Samuel 27.
derrotou os amalequitas, em 1 Samuel 30. Foi rei de Judá, em 2 Samuel, capítulo 2. E olha que quando ele foi rei de Judá, que foi a unção que ele recebeu lá na casa de Jessé, quando ele trabalhava no campo. Olha quanto tempo depois ele foi rei de Judá, ele tomou posse do reinado. Quanta coisa ele passou. E nós esperamos que a promessa seja feita hoje, que a unção venha hoje e se cumpra depois da manhã ou amanhã. Olha quanta coisa Davi passou para chegar até ser rei de Judá. E Deus fez uma aliança com Davi. Olha onde veio a aliança de Deus com Davi. Quanta coisa Davi passou para Deus fazer aliança com ele. E aí, depois da aliança, ainda Davi pecou com relação a Betseba. E teve que fugir do seu próprio filho. Que situação, né? O pai, rei de Judá, tem que fugir do seu próprio filho. Que situação Davi passou. E quando a gente fala de promessas, Deus ele nos prova antes de fazer promessas. Primeiro ele nos observa. E aí ele nos prova. E à medida que a gente for alcançando a vitória, a cada passo que nós dermos com Deus, Deus falou, opa, esse é o cara que eu quero. Eu quero fazer promessas para ele. Aí Deus prova nós de novo. Deus vai provando. Passou de novo. E Deus vai ficando alegre. E aí Deus vai provando. E a gente fica firme na presença dele. A gente passa por mais uma prova. E Deus vai falando, esse é meu servo. Mais uma vez, firme na minha presença. E foi assim com Davi. Davi não era perfeito. Davi tinha falhas. Davi pecou. Davi também fez coisas erradas. Mas Davi foi temente a Deus. Davi se arrependeu dos seus pecados. Davi, ele sempre se voltava para Deus. Ele nunca ficava na posição dele. Ele sempre se arrependia, se prostrava na presença de Deus. E Deus, o que ele fez com Davi? Honrou Davi. Fez promessas para Davi. E Deus quer fazer promessas para cada um de nós. Ele tem promessas para cada um de nós. E se você não tomou posse ainda, tome posse das promessas de Deus. E Deus, ele não é homem para mentir. Foi falado aqui no louvor. E está escrito aqui também, em Salmos 89. Deus, ele não mente. Ele cumpre as promessas dele. Ele cumpre tudo que ele tem para nós. Ele cumpriu o que tinha para Davi. E isso é muito forte. E quando a gente continua lendo, vai falando das promessas. E eu falo para vocês, não se preocupe com o cumprimento da promessa. Esse momento aqui do Salmos 29, o salmista ele estava orando, relembrando o pacto que Deus tinha feito com Davi. Deus tinha feito um pacto com Davi, e o salmista estava orando, relembrando esse pacto. Por quê? Porque Deus prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre. E o salmista estava fazendo exatamente isso, orando a Deus e relembrando que Deus tinha falado, que Deus tinha prometido. E Deus, ele quer cumprir essas promessas. E nesse momento que o salmista estava orando, era o momento que estava ocorrendo a destruição de Jerusalém e a queda da dinastia de Davi. No versículo 30 ao 33, desse salmo, diz assim: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado
e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. O salmista aqui, ele estava num momento ruim, momento crítico para Jerusalém. Ele estava orando a Deus, relembrando essas promessas. E olha o que Deus fala nas promessas dele. Independente se seus filhos, Davi, se os filhos de Davi, a descendência de Davi, não seguisse as ordenanças de Deus, mesmo assim, Deus não ia deixar de cumprir a promessa dele. Independente do que aconteça na sua vida, independente se você está num pior momento, independente se tem pandemia, se está acontecendo alguma coisa na sua família, no seu trabalho, Deus cumpre o que prometeu. Deus vai cumprir cada detalhe do que prometeu para a sua vida. Tome posse disso. Não desista das promessas de Deus. Não desista. Mesmo que as situações à nossa volta pareça que está indo tudo ao contrário, pareça que nada vai acontecer, Deus esqueceu, Deus não vai cumprir. Eu orei a Deus uma vez, eu tinha meus 12 anos, 13 anos. Esqueci das promessas de Deus. Esqueci que quando a gente ora a Deus com fé, Deus responde. Está na Bíblia dele, na palavra dele. E aí, depois de muito tempo, quase 10 anos, vou colocar uns 7 anos, mais ou menos, quando eu já não lembrava mais da promessa, da oração que eu tinha feito, Deus cumpriu. E hoje eu estou casado com a promessa, com a oração que eu fiz a Deus, com 12 anos, que eu tinha esquecido que eu tinha orado. Mas Deus não esquece. E quando Ele fala, quando a gente lê a palavra dEle, entende como Deus age na nossa vida, quando a gente ora com fé, quando a gente pede a Ele, quando Ele se compromete com a nossa oração, eu posso esquecer, nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Aqui nesse momento, o salmista estava lembrando, estava orando, lembrando, Deus, lembra que você prometeu? Lembra que independente de qualquer situação, você ia cumprir as promessas, não ia quebrar a descendência de Davi, porque promessas eternas, eterna, é eterna, ela não encerra, é para sempre. E a gente vai ver que Deus cumpriu a promessa, o que Ele prometeu para Davi, está na palavra dEle. E aquilo que a gente pede orando com fé a Deus, e quando a gente se coloca verdadeiramente na presença dEle, quando a gente se coloca nesse altar, a gente derrama o nosso coração a Ele, com sinceridade, Deus cumpre. Deus cumpre. E essa oração que eu fiz, eu estou casado há 21 anos. E não tinha lógica para o momento que eu estava orando. Deus não precisa de lógica. Deus não precisa de que o entendimento humano compreenda, que as coisas encaixem no nosso entendimento. Não tinha sentido algum essa oração minha ser respondida. E Deus respondeu. Amém? E Cida está lá em casa assistindo. E ela sabe disso. Que um dia eu orei para nós casarmos. Que eu queria casar com ela. E ela não queria nem saber de mim. Eu era um adolescente. E ela já era um pouquinho mais, assim, adulta, né? Eu era um pouco mais criança ainda. E Deus cumpriu. E Deus continua cumprindo aquilo que nós oramos com fé, aquilo que nós pedimos com fé. E não foi diferente com Davi. Davi estava no centro da vontade de Deus. Davi não era perfeito, era um homem comum, pecador, igual eu, igual você. Mas ele, no primeiro momento que ele caía na real, que ele tinha vacilado, ou tinha feito algo contrário à vontade de Deus, ele se prostrava e se arrependia. Essa era a diferença de Davi. E Deus sabe que nós somos pecadores. Ele sabe, quando Ele mandou Jesus para morrer na cruz, Ele mandou para morrer em prol de pecadores. Ele não enviou Jesus
Jesus não morreu na cruz para pessoas boas, que não têm pecado, pessoas perfeitas. Ele morreu na cruz para pecadores como eu, como você. E Davi recebeu promessas eternas. Davi era igualzinho a nós. Só vivia em tempo diferente. E Deus honrou cada promessa que ele fez para Davi. Amém? Porque, aí uma coisa interessante, se foi Deus quem prometeu, vai se cumprir. E a gente vai ler aqui o versículo 3 e o versículo 4 desse capítulo. Que diz assim: Tu disseste, fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabeleci a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Deus, ele fez uma promessa para Davi. E quando Deus promete, gente, ele cumpre, independente das circunstâncias. Deus, ele não mente, ele cumpre todas as promessas. No versículo 35 e 37, diz assim: de uma vez para sempre jurei pela minha santidade. Olha o que Deus fala aqui, gente. Jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi. Ou seja, ele falou, ele vai cumprir. Porque se ele não cumpre, ele mentiu para Davi, estaria mentindo. Prometeu uma coisa que não ia cumprir. E o próprio Deus fala: de uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. E o 37, e será estabelecido para sempre, como a lua, a fiel testemunha no céu. Assim Deus é, assim é a palavra de Deus. E é esse o Deus que nós servimos. É um Deus que cumpre promessas, é um Deus que não mente. Nós podemos vacilar. Ele também alerta na própria palavra dele, nessa oração do salmista, que está relembrando o que Deus tinha prometido. Independente se a descendência de Davi vacilasse, tropeçasse, Deus ia punir, que Deus também é justiça, não se engane disso. Deus ia punir, mas não ia tirar a promessa que ele tinha feito para Davi, que ele ia cumprir cada detalhe da promessa dele. E se você crê em Deus, é esse o Deus que você tem, é o Deus que cumpre promessa. Amém? Temos que glorificar Ele, exaltar o nome dEle, todos os dias da nossa vida, porque esse é o Deus que servimos. E aí, um conselho, né, uma observação: não se preocupe com as promessas. Às vezes nós se preocupamos muito com a promessa. Temos que se preocupar, temos que analisar se Deus prometeu. Porque se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir. Então vai se cumprir. Toda vez que Deus promete algo para nós, Ele cumpre. Então a gente fica preocupado com as promessas. Ah, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para mim. Mas espera aí, Ele prometeu? Se Ele confirmar a promessa dele na sua vida, que Ele prometeu, pode esperar. E aí, pode passar um tempo, pode vir um momento igual a esse em Jerusalém, pode vir pandemia, pode vir qualquer coisa. Deus vai cumprir no tempo dele. Não é no nosso tempo. Esperamos que nós somos imediatos, né? Queremos sempre que Deus estala o dedo e já entrega a nossa mão. Quero vir aqui no altar hoje, antes de sair naquela porta de vidro, que Deus me entregue a minha bênção na mão. Quem somos nós, gente? Deus, Ele tem tudo sob controle. No tempo certo, Ele vai cumprir cada promessa que Ele tem para nós. E aí, eu pergunto, será que nós estamos firmes? Continuamos crendo nessas promessas?
continuamos crendo que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Deus não mente, que Deus cumpre. Deus, Ele prometeu um dia que mandaria alguém em prol dos nossos pecados, que pisaria na cabeça do diabo, e Ele cumpriu. Deus, Ele nunca quebra as suas promessas e não muda o que sai da sua boca. Versículo 34 desse capítulo, no capítulo 89 de Salmos: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Saiu da boca de Deus, Ele não volta atrás. Promessa de Deus se cumpre. Creia nisso. Ele tem o prazer de cumprir as suas promessas na vida de cada um de nós. E aí, a promessa de Deus, só fazendo um resumo, tem um início, que é antes da promessa. É como nós estamos, quando Deus está nos observando, quando ninguém está olhando. O que nós estamos fazendo, quando os outros não querem fazer. O que nós estamos fazendo, quando o mundo, quando o outro, aquele que está do nosso lado, aponta o dedo, ri da nossa cara, porque nós estamos fazendo, e eles não estão fazendo. As promessas de Deus começam antes das promessas, antes dele fazer a promessa. E quando ele chega a nos ungir, a prometer aquilo que ele tem para nós, ele já nos observou, ele já conhece o íntimo do nosso coração, ele sabe quem nós somos, ele sabe o que nós vamos fazer. E um exemplo disso, me veio à mente agora, o que ele fez com Jó. Deus conhecia Jó, o íntimo do coração de Jó. E Deus entregou Jó na mão do diabo, porque conhecia quem era Jó. Deus conhecia quem era Davi. Aí eu pergunto, será que Deus conhece quem nós somos? Conhece o nosso coração? E aí quando Deus faz a promessa dele para nós, não importa em que momento, o que está acontecendo à volta. E tem promessa de Deus, que aí às vezes a gente não entende, que não é para o nosso tempo. Foi o que aconteceu com Davi. Deus honrou a promessa que ele fez para Davi. Mas a promessa de Davi não era para o tempo de Davi. A promessa começou em Davi e se cumpriu um tempo depois. E às vezes nós não sabemos esperar e queremos a promessa no nosso tempo. E já para encerrar, porque Deus cumpre a promessa, em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33. Deus, ele cumpre a promessa que ele fez para Davi, que o seu trono seria de geração em geração. E diz assim, deixa eu ver se eu peguei o lugar errado. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Glória a Deus. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Essa foi a promessa eterna que Deus fez para Davi, que o reino dele duraria para sempre, o trono dele duraria para sempre. E Deus cumpriu exatamente o que falou para Davi, o que prometeu para Davi, e se cumpriu através de Jesus, que é eterno,
que reina para sempre, que estará reinando para todo sempre. E aí, se você tem dúvida ainda no Deus que você serve, nas promessas que Ele tem para nós, Deus, Ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu, assim como fez com Davi. E Ele também tem promessas eternas para nós, que um dia nós vamos morar com Ele. Alô? E aí, será que nós estamos esperando essas promessas se cumprirem? Será que nós temos paciência? Será que no primeiro obstáculo que nós temos na nossa vida, será que desistimos de caminhar com Deus? Porque está difícil? Porque não está fácil? Deus, Ele está sempre esperando algo de nós. E Ele vai sempre cumprir aquilo que prometeu. Amém? Fique de pé no seu lugar. Se você ainda tem dúvida, ore a Deus agora. Peça ao Espírito Santo para confirmar, para tirar toda a dúvida do seu coração. Porque a palavra de Deus deixa claro que Deus, Ele não mente. Que Deus cumpre as suas promessas. Então só depende de nós. Como nós estamos antes da promessa? Como nós estamos no momento da promessa? Será que nós fomos provado e aprovado para ser digno das promessas de Deus? E Deus ainda tem para a nossa vida promessas eternas a partir de Jesus, a partir de Jesus Cristo. Ele tem promessas eternas para a nossa vida, para a nossa família, para todos aqueles que estão nos ouvindo. E Deus vai cumprir cada promessa que está na palavra dEle, para nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos agora. E entrega o seu coração, entrega a sua vida agora a Deus, aquele que cumpre todas as promessas. Entrega o seu coração para Jesus e creia que cada promessa vai se cumprir na sua vida. Senhor Deus, nessa hora, Pai, eu venho, Senhor, orar a Ti, ó Pai, e te pedir nessa hora, Senhor, confirma no coração de cada um, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para cada um, Senhor, que está aqui nessa noite, para cada um que está nos ouvindo, ó Pai. Ele peça, Senhor, confirme no coração dele, Senhor, e que cada um de nós aqui venha estar firme na presença dele. Venha, Senhor, permanecer firme, independente da circunstância, porque Deus não depende da circunstância, Deus não depende do momento que estamos vivendo, Deus depende daquilo que está no nosso coração, depende, Senhor, daquilo que está em nós, ó Pai, depende da nossa atitude perante as Tuas promessas, ó Deus. Por isso, ó Pai, eu venho te pedir nesta hora, Deus, renove a nossa fé em Ti nesta hora, ó Deus. Ó Deus, nos encha do Teu Espírito Santo, que é Ele que nos convença, Pai, de todas as promessas que tem na Tua palavra, Deus. Aleluia, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida. Aleluia. Eu clamo a Deus, Senhor, por cada vida que está ouvindo, Senhor, essa palavra. Chegue até cada um nessa hora, Deus. E faça cada um, Senhor, ter esperança, cada um entender. Ó Deus, que o Senhor não é homem para mentir. E que as Tuas promessas vão se cumprir na vida de cada um deles, ó Deus. Eu não sei, ó Deus, o que o Senhor tem para cada um. Mas Tu sabes, ó Deus, porque o Senhor sondas o coração de cada um. E por isso, ó Deus, eu te agradeço por cada vida. Te agradeço pelas Tuas promessas, ó Pai. Te agradeço porque o Senhor não mente. O Senhor cumpre cada uma delas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Deus. Por tudo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Se assente um pouquinho.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declare: és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. E Deus é assim, com a sua palavra, com a sua promessa. Graças a Deus que temos um Deus poderoso. Antes da gente orar pelas ofertas, pelos dízimos, em Lucas 21 diz assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Nesses 2 versículos, eu não quero falar nem do rico e nem da viúva. Eu quero simplesmente lembrar que quando nós viemos trazer nossa oferta no altar, Jesus, Ele está aqui no altar. Ele está observando e está recebendo. E quando nós levantamos do nosso lugar e chegamos aqui na frente, a intenção de levantar, Deus já está recebendo a oferta aqui na frente, através de Jesus. E sempre que você levantar e vir nesse altar, ofertar a Deus,
devolver seu dízimo na casa de Deus, lembre-se que Jesus, Ele está nos observando. Ele observa a todos que vem aqui na frente. Amém? Erga suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora, Senhor, eu abençoo cada oferta, Senhor, e cada dízimo aqui depositado no Teu altar, ó Pai. Ó Deus, receba agora, Senhor, com cheiro suave, Senhor, cada oferta, Senhor, aqui colocada no Teu altar, depositada no Teu altar, ó Pai. E abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, que ofertou, e aqueles que não ofertaram ainda, Senhor. Abençoa cada um, aqueles que devolveram o seu dízimo e que ainda vão devolver. Abençoe cada um, Senhor, e cumpra a Tua palavra, Senhor. Somente a Tua palavra na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para lembrar, hoje o nosso pastor Josimar está em Guarapari e nossa pastora Verimar está no sítio. Ela me ligou hoje e perguntou se eu estivesse aqui, se daria para ela passar o domingo lá, para descansar. Que ela está passando por um momento muito forte, muito intenso, com relação à saúde do pai, com relação a algumas coisas. E ela pediu um dia de descanso. E eu falei, minha pastora, fique à vontade, pode descansar. Estaremos lá hoje cultuando a Deus. Estaremos juntos lá. E Deus está abençoando ela, lá onde ela está, abençoando o pastor Josimar, e abençoando a cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, em nome de Jesus. E Deus é um Deus maravilhoso. Eu não me canso de estar lendo a palavra dele, de estar aprendendo, de estar cultuando a Ele, porque Ele é assim, é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que não mente. Amém? Se eu não esqueci de nada, a gente já vai orar, para nós irmos para nossos lares, com a bênção de Deus. E na quinta-feira, eu já estarei lá em Campos novamente, não estarei aqui com vocês, mas estarei lá, ouvindo e participando do culto com vocês, através do Facebook, do Instagram, não importa onde está passando, no YouTube, o que importa é que a palavra de Deus está chegando, aonde nós às vezes não podemos ir, a palavra de Deus chega. E temos que usar a tecnologia a nosso favor. E tem ajudado. Às vezes a gente não dá muito crédito, está muito moderno esse negócio. Mas a modernidade alcança às vezes, chega a lugares que nós não conseguimos chegar. Então, temos que usar todos os recursos a favor do reino, sem sair dos princípios da palavra de Deus, mantendo os princípios da palavra, que é o que importa. Quando nós ficamos firmes na palavra de Deus, Deus trabalha no nosso meio, Deus vai fazendo coisas que nós não imaginamos, e Deus vai cumprindo promessas, porque Ele nos observa, cada um de nós. E o dia que você imaginar, passar bem longe na sua cabeça, que Deus não está com você, lembre-se que Ele está muito perto. Basta às vezes uma atitude nossa, um se voltar para Deus naquele momento, e Deus está pronto, sempre perto. Amém? Vamos ficar de pé para nós irmos para nossos lares. Graças a Deus por essa equipe de louvor maravilhosa, por cada um de vocês, e cada dia eu estou conhecendo mais. Mesmo longe, eu estou perto. Amém? Feche os seus olhos. Agradeça a Deus por essa oportunidade que Ele te deu de cultuar a Deus, de participar de mais um culto de adoração a Ele. Seja grato a Ele sempre que você tiver essa oportunidade, porque muitos de nós, às vezes, não temos essa oportunidade de estar aqui, cultuando a Deus fisicamente, presencial. Mas Deus, Ele é fiel, e Ele nos alcança aonde nós estivermos.
Senhor meu Deus, nesta hora, ó Deus, sou grato a Ti, ó Deus, por cada vida, Senhor, que veio aqui hoje, por cada vida que nos assistiu, que participou desse culto, que se envolveu de alguma forma com esse culto, Pai. Muito obrigado por essas vidas, ó Deus. E vem te pedir nesta hora, Senhor, que venha, continue cuidando de cada um de nós, e venha, Senhor, cumprir sua palavra a cada dia, Senhor, em nossos corações e nossas vidas, ó Deus. Renove nossa fé, Senhor, renove nosso entendimento, ó Deus, todos os dias da nossa vida, e cada dia, Senhor, possamos estar mais perto de Ti, e quanto mais perto de Ti estivermos, Senhor, mais conheceremos de Ti, mais perto estaremos de Ti, ó Deus. E nesta hora, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor nos leve em paz para nossos lares, que o Senhor nos venha guardar, Senhor, cada um de nós, aonde nós estivermos, Senhor, e que esse mal desse momento, essa pandemia, não alcance nenhum de nós. Em nome de Jesus, proteja, Senhor, cada um, guarda, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. E eu coloco, Senhor, cada um aqui nas Tuas mãos, crendo em Ti, ó Deus, crendo na Tua proteção, que nenhum mal, Senhor, chegará contra nós, Senhor, nos derrotará, em nome de Jesus. E que Teu grande amor, Pai, que Seu grande amor, que Seu infinito amor, fique com cada um de nós. Que essa graça, Senhor, do Teu Filho, Senhor, Seu Filho Jesus Cristo, permaneça conosco, Senhor, e conosco fique, Senhor, para todo sempre. E que essa paz, Senhor, que excede a todo entendimento humano, Senhor, que venha através do Espírito Santo, que chegue até a nós, Senhor, que fique conosco, Senhor, no nosso coração, que permaneça conosco, Senhor, onde nós estivermos, Senhor, que venhamos sentir paz, Senhor, em meio ao caos, Senhor, em meio a qualquer situação, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Vá em paz para os seus lares, em nome de Jesus.